falou, poxa, cara, eu caí da graça, cara. Eu caí e eu buscava, eu tava orando, eu tava jejuando, eu tava buscando e tava subindo um monte, mas aconteceu uma situação comigo. Aí ele explicou lá qual era a situação e ele se viu ali sem chão. Pegou a Padre Manuel da Nóbrega ali, do Trevo até o posto de Anadias. Ele falou assim pra mim o seguinte, ele falou, olha, aquele momento lá, eu peguei aquela moto e tava pelo menos a uns 100 por hora. E meu intuito, na verdade, era o primeiro carro que aparecer, eu se jogar debaixo daquele carro. Pra se matar? Pra se matar. Boa, pessoal, tudo bem? Paz seja convosco. Começando aqui, mais um podcast, o nosso segundo podcast, Porta Estreita. E abordaremos um tema importante neste podcast, as consequências de nossas decisões, as consequências das nossas decisões. Eu, Daniel Fernandes aqui, pastor Daniel Fernandes, também irmão Irã Lima, e hoje nós temos o nosso convidado aqui especial, o irmão Eric. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Paz do Senhor. É uma satisfação estar aqui com os irmãos hoje, né? Debatendo, conversando, na verdade, claro, né? Conversando um assunto tão relevante como o tema do podcast é a Porta Estreita, né? A gente trazer hoje aí umas ideias, algumas visões, né? Perante a Bíblia aí, que simboliza essa porta estreita que muitos confundem. Boa, galera. Boa noite, né? Para todo mundo, bom dia ou boa tarde, para que o horário que você vai ver esse vídeo. Porta Estreita começando. Eric Lourenço se apresentou aqui, pastor Daniel Fernandes. E o tema, as consequências das nossas decisões. Olha, eu vou até falar no vídeo aqui, já vou até falar aqui agora. Se você não gosta de Porta Estreita, já pode pular o vídeo. já pula. Se não aguenta um vídeo, já pula. Já é. Se gosta de porta larga, então né? Já pode pular pro próximo aí. Verdade, glória a Deus. No nosso próximo podcast, nós teremos mais convidados. A gente estava com a intenção de trazer um vídeo a cada semana. Mas um vídeo a cada semana vai perder a qualidade, o assunto não vai ficar tão bacana, o roteiro não vai ficar bacana. Então a gente optou por trazer um por quinzena. Então, uma vez por quinzena, nós estaremos aqui. Vamos começar, então? Vamos começar essa conversa aí bacana, né? O Eric, você tem quantos anos, Eric? Tenho 25 anos, fazer 26 agora em março, já... 26 anos? 26 anos. Batizou, você lembra o ano? Batizei em 2024, após um período que o pastor, né... cortando o cabelo lá comigo, depois de muitas coisas ainda, né? Tudo que levou o pastor a cortar lá e tal. E teve um momento da minha vida ali que eu tava passando por uma situação da vida como qualquer um outro passa. E naquele momento ali eu, sempre nas minhas orações, decidi fazer um propósito com Deus. E justamente nesse momento o pastor chegou. Certo. 2024. 2024, que foi quando você... conheceu o Evangelho e graças a Deus está aí conosco até hoje, em nome de Jesus. É que eu esqueci de falar aqui na abertura, né? O Eric, ele está estudando teologia básica. Sim. E o professor desse rapaz aqui não é nada mais, nada menos que um tal de César Cavalcante, não sei se você conhece. Glória. Faculdade de Bethesda, né? Né? Vamos aprender. Já está há quantos meses aí? Cara, eu tô aí já uns 7 a 8 meses já. 7 a 8 meses? Sim, sim. Glória a Deus. Então, o Eric é muito preparado para uma conversa dessa daqui, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu queria começar aí, o Irã também daqui a pouco vai te perguntar algumas coisas, falar algumas coisas também. Mas eu queria conversar com você, Eric, sobre... não sei... Porque hoje em dia, inclusive eu publiquei um vídeo hoje nos meus status de um pastor pregando e falando bem assim, aquele louvor, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, né? Perdendo tudo. E será realmente que hoje em dia as pessoas estão preparadas para perder tudo, para largar tudo, para confiar em Deus? Deus falar bem assim, olha, faz isso, vai para tal lugar, me entrega isso, me entrega aquilo. Mas eu queria que você respondesse na sua visão, como jovem, certo, convertido, graças a Deus, né? E também com direcionamento bíblico aí, com certeza, porque é o tema aqui do podcast. Certo.
Não tem como falar de esse chamado, né? Chamado que Deus nos faz, né? Certo. E aceita aquele que abre a porta do coração para que Jesus possa habitar, né? Não tem como tratar de um assunto desse sem falar de Abraão, né? Que deixou ali sua parentela, seu conforto e acabou partindo ali para uma terra sem saber o que poderia acontecer, né? E trazendo para os dias de hoje, eu vejo assim que é muito difícil, porque as pessoas hoje em dia, elas são apegadas muito no que crê quando vê. E o princípio que a gente observa na Bíblia é sempre um chamado com uma condição. E qual é essa condição? É a obediência. Claro. E como o assunto é porta estreita, a gente vê que a obediência hoje em dia ficou muito flexível. Da forma de que a gente somos cristãos e cremos pela fé. E as pessoas querem algo palpável para tomar uma decisão. Quando na verdade não se trata dessas questões, né? Entendi. Por exemplo, olhando para a Bíblia, a gente vê alguns exemplos, né? Por exemplo, Abraão é um grande exemplo disso. Deus fala, olha, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e ele... E Abraão, ele seguiu fielmente a voz de Deus. O que se traz para hoje em dia? Quando as pessoas até confundem, né, o que é a voz de Deus, né? A pessoa vai pelo impulso, pelo achismo, mas não espera Deus agir. Sim. Abraão foi exatamente, esperou a voz de Deus, Deus falou com ele, né? Agora, quem dera nessa época Deus falar, como falasse com Abraão também naquela época, né? Exatamente. Eu já fui indagado em algumas vezes por essa, por que Deus não fala agora? Só se Deus falar comigo. Acho que a gente tem que perceber quando Deus está falando. Deus fala ainda. Exatamente. Só que a gente não pode confundir o que Deus está falando, o que é eu que estou achando. Exatamente. E é aí que entra a questão que quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente, né? Não tem como uma pessoa que não vive a fé a qual a gente compartilha, e falar, mas como assim? Deus falava antigamente com a voz que vem do céu, não sei como que eles imaginam isso, né? E fala, mas por que hoje não acontece? Hoje em dia acontece, não de forma extraordinária, assim, ao meu ver, né? Como as pessoas esperam, tá andando e do nada vir uma voz assim, né? Eu creio que hoje o Espírito Santo que habita na gente nos direciona, porque o Espírito Santo tem essa responsabilidade, né, de habitar no nosso coração, aquele quem abre o coração para o Espírito Santo habitar. Então, ele convence nós dos pecados, e a partir do momento que ele nos convence do nosso pecado, a primeira coisa que ele faz é mudar o nosso caráter. E quando ele faz essa mudança no nosso caráter, nós passamos a escutar o que é espiritual. Por quê? Porque é como eu falei agora há pouco, né? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Claro. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar no ser humano, as pessoas conseguem entender quando é Deus falando e quando não é. Exatamente. Mesmo porque lá em Hebreus fala que, tendo antigamente Deus falado conosco através dos seus profetas, nos últimos dias tem falado através do seu Filho, que foi a encarnação do próprio Deus, nosso Senhor Jesus. E Deus continua falando através das Escrituras. As pessoas falam, eu quero ouvir Deus falar, né? Eu quero ouvir Deus. Então você lê a Bíblia que você vai escutar Deus falar. Tem até aquele meme lá, eu quero ouvir em voz alta. Leia em voz alta. Porque é Deus falando. Deus fala através da sua palavra, através das Escrituras. De maneira que, vamos pensar da seguinte forma. Veja, se Deus fala e Deus continua falando, Sim. As nossas decisões, e é o tema do nosso podcast de hoje, as consequências das nossas decisões, muitas vezes nós tomamos decisões erradas por não ouvir a Deus. Sim. E muitas vezes nós ouvimos a Deus, as pessoas, eu me incluo nisso daí também, porque Deus já me deu direcionamento para não fazer determinadas coisas e eu fiz e acabei me dando mal, né? Mas a gente vê isso acontecendo na Bíblia e nos dias de hoje, só que eu acho que Deus tem como que eu vou falar? Essa dosimetria. Se na justiça do Brasil e do mundo não existe muita dosimetria, eu acho que Deus tem esse feeling de dosimetria, porque os pecados, claro que não existe pecadinho e pecadão, porque todos os pecados levam à condenação, nos dias de Deus. Mas eu acho que as consequências dos pecados que nós temos, Deus tem a dose ali, a dosimetria, né?
E a gente vê isso acontecendo, a gente vive isso, a gente já errou nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre isso, pessoas que... Não, mas Deus não me avisou. Avisou sim. Avisou sim, mesmo assim as pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, nessa questão do... Não existe pecadinho e pecadão, né? E Deus não faz essa acepção, né? Do que é um pecado mais relevante ou não, né? O que importa, na verdade, é o arrependimento de coração. Veja só Davi. Davi, em determinado momento, um homem que, segundo o coração de Deus, né, cometeu o pecado com Betseba, né? E o profeta Natan avisou ele. Depois que ele cometeu o pecado dele, né? E a consumação desse pecado, o profeta Natan chegou e falou com ele, falou, ora, havia um homem pobre, né? Ele conta uma história, né? Conta toda uma história ali e tal. E aí quando Davi percebe que o pecado que ele cometeu, o tamanho do pecado que ele cometeu foi o tamanho do seu arrependimento. Então eu vejo que as pessoas, hoje, o que está faltando para as pessoas é o finesse, né? De entender o que é realmente o pecado. Só que somente tem esse discernimento espiritual através do Espírito Santo. Claro. E tudo leva ao Espírito Santo, né? Porque não tem como a gente discutir um assunto espiritual sem tratar do Espírito Santo, porque a primeira coisa que ele vai fazer na gente é mudar nossas características e nos convencer do pecado. E eu vejo que nessa questão de arrependimento de pecado é o que falta muito nas pessoas hoje, porque as pessoas buscam até onde elas podem ir. Fica testando. Bom, até aqui tá tudo certo, então pra lá eu não passo, né? Quando na verdade o cristão ele tem que não testar o limite, e sim saber, ter a consciência do que está por vir até mesmo, claro. Porque Deus avisa. Vamos trazendo para a Bíblia, vamos pensar como Balaão. Balaão sabia que Deus já tinha avisado para ele não ir até o príncipe Balaque, né? Sim, exatamente. Deus já tinha avisado para ele. E ele buscou a resposta de Deus até mesmo antes de ir falar com os servos de Balaque, né? Ele falou, olha, Deus falou para mim que não é para mim ir. Ah, mas aí veio aquele convencimento ali. Insistiu um pouquinho aqui. Insistiu um pouquinho ali, apertou um pouquinho ali Balaão, e Balaão cedeu. Foi avisado. E aí voltou novamente e pediu novamente para Deus uma direção, sendo que Deus já tinha dado essa direção. E esse é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Deus já falou que não é para fazer determinada situação, determinada atitude, mas quando a gente enche o coração, eu me coloco nessa posição também, como o pastor acabou de falar, que já tomou decisões que Deus falou para que não fizesse, né? É porque a gente tem muitas vezes que a gente busca a palavra com o coração cheio. E aí é um grande problema. É o que Balaão fez, né? Buscou novamente uma resposta que ele já tinha. E o que aconteceu nesse momento? Deus permitiu. E é aí que está o grande problema de muitos cristãos hoje, que cai, né? Que cai da graça e não entende de onde caiu, mas foi avisado. Aí entra nas consequências das nossas decisões. E parece que já tem até uma desculpa, né? Tem crente que já tem uma desculpa para isso, se Deus quiser. A famosa se Deus quiser. Verdade. Se não der certo, Deus não quis. Se der certo, Deus não quis. Às vezes Deus quer que aconteça aquilo. Sim. Aí a pessoa não ouve, não sabe entender, não tem conhecimento espiritual. Exatamente. Não acontece e já culpa Deus. Não, Deus não quis. Agora Deus quis. Né? Então as pessoas já pegam esse ditado popular para já colocar aí até como uma desculpa, né? Sim. Se Deus quiser, sim, Deus quer. Eu sei que tem que ter um ritmo humano, é uma cultura né, nossa de falar se Deus quiser, e também às vezes Deus quer e Deus não quer, isso é real. Mas tem cristão que já coloca isso como desculpa, né? Sim. Tipo, Deus não quis isso aqui, Deus não quis aquilo. Aí Deus falando, eu quis fazer, é que você que não foi. Sim. Então. Mas sobre esse assunto, Eric, eu fico imaginando o seguinte, por exemplo, no caso de Balaão ele foi chamado para fazer determinada coisa e ele foi buscar a resposta de Deus para ver se ele faria ou não, mas porque ele foi provocado a determinada situação. Certo. Mas quando a decisão errônea nasce no coração da pessoa, a pessoa não percebe que ela está errada, por exemplo. Certo. Acontece. Acontece. Fazer o que é errado pensando estar certo. Exato. Muitas das vezes, como né? É que faz?
E aí é o que entra, né? A questão do... Não é orar quando pecou ou então se arrepender, né? Tipo... É porque tem aquela frase, eu errei tentando acertar. Então, eu errei, É muito famosa a frase dele. eu errei tentando acertar, só que Deus dá sinais, né? Olha só, Balaão tava, a partir do momento que Deus já falou, que Deus permitiu que ele atendesse o que ele tava com o coração cheio, o que apareceu para ele? O anjo do Senhor, na frente, no caminho que ele estava voltando, né? Tava indo lá até o Balaque. E o anjo do Senhor aparece naquele momento. Mas o interessante é que você vê que Balaão não percebeu que o anjo estava ali. Quem observou foi a mula. Então, assim, errei tentando acertar. Mas quando você erra tentando acertar, como é que está a sua vida espiritual nesse momento? Essa que é a pergunta, né? Se você erra tentando acertar, mas com discernimento espiritual em dias, digamos assim, você vai entender. Quando Deus te dá um sinal, fala, não é por aí, então vamos voltar um pouco, né? Certo. Entendi. Tem certas coisas também, esse é a famosa errei tentando acertar, é aquela famosa frase quando você vai falar até com um jovem, né? Que ele estava fazendo faculdade, está estudando e tudo, e uma vez um jovem chegou em mim e falou, não, mas Deus falou que tem que crescer na graça e no conhecimento. Ele estava meio que se perdendo e tal, e eu tentando ali conversar com ele. Tava testando o limite. Aí eu falei assim, repete essa frase pra mim de novo. Não, tem que crescer na graça e no conhecimento. Repete mais uma vez. Ele crescer na graça e no conhecimento. Ele falou assim, o que tem que crescer primeiro? O conhecimento ou a graça? Aí eu falei, é a graça. Eu falei assim, como está a sua graça? Porque ele se perdeu nos estudos. Sim, entendeu? Olha aí. Se você vai para uma faculdade que é cristão, não é errado, é até, né? Tem que fazer para estudar, mas se colocar, eu tenho que ser no conhecimento, mas espera aí, como está o seu espírito primeiro para enfrentar esse tipo de terreno? Sim. Como que tá? E tem muito, eu na barbearia, eu converso com muito, o que eu mais converso na barbearia é com pessoas com sede de Deus, é incrível. Sim. Isso, e no momento que a gente vive com tanta perdição, né, o que eu mais converso na barbearia é com o povo que tem a sede de Deus, só não tem a força de buscar, e também com jovens como esse que você está falando, que até mesmo tinha um intuito bom, né? Ele tava conversando esses dias com um rapaz lá no salão também, e ele falou, poxa, cara, eu caí da graça, cara, eu caí e eu buscava, eu tava orando, eu tava jejuando, eu tava buscando e tava subindo um monte, mas aconteceu uma situação comigo. Aí ele explicou lá qual era a situação e ele se viu ali sem chão. E nesse momento que ele se viu sem chão, olha que interessante como as pessoas estão com o entendimento cerrado, literalmente, mesmo quando pensa que está com a graça lá em cima, quando penso que estou de pé, né? Então, olha só que interessante. Ele falou assim para mim, e aí nesse momento que eu me deparei, nessa queda que eu tive e tal, eu peguei a minha moto aqui no pistão, como que é o nome desse pistão aqui? Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Pegou a Padre Manuel da Nóbrega ali, do Trevo até o posto de Anadias. Ele falou assim pra mim o seguinte, ele falou, olha, aquele momento lá, eu peguei aquela moto e tava pelo menos a uns 100 por hora. E meu intuito, na verdade, era o primeiro carro que aparecer, eu se jogar debaixo daquele carro. Pra se matar? Pra se matar. Entendeu? Tava buscando, tava firme ali na fé, na graça, só que vem a dificuldade da vida, né? E nesse momento ele não teve um discernimento, não teve um conhecimento espiritual para colocar um pouco de razão na emoção, né? E aí, olha só que interessante como a graça de Deus é maravilhosa. Ele falou para mim que pegou esse pistão a 100 por hora, foi até o posto de Anadias e não passou um carro. Glória a Deus. E aí, na hora que ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus do céu, como Deus é tremendo, né? Esse trabalho aí que Deus fez, nem o Cetran faz, porque interditar uma via... Dá o quê? Dá uns 3 quilômetros? Eu não faço ideia, cara. 3, 4 quilômetros, sem passar nenhum carro numa rodovia dessa. Você pode ir ali a qualquer momento. Às vezes tá até difícil de atravessar aqui. Não dá. É complicado. E aí eu falei pra ele, agora você pensa... Tanto de gente que furou o pneu para sair de casa, chave perdida,
E eu tô O contando... camarada parou pra abastecer no posto ali, o frentista não tava pra atender na hora. E aí... Tá demorando. E olha só que interessante. E aí ele falou que parou lá no posto e começou a chorar e retornou pra casa. Glória a Deus. Na hora eu tive o entendimento que ele realmente ia se matar. Porque se ele não fosse, ia passar carro. Mas Deus tem um projeto na vida dele. Só que, e essa força, né? Então, e essa força pra retornar, né? E é interessante que ele não teve esse discernimento desse milagre que ele viveu. Será que Deus falou com ele? Mas ele não entendeu. E quando eu conversei com ele, eu falei, pô, esse trabalho aí nem o Cetran faz. Aí ele deu umas risadas e tal. Aí eu continuei conversando com ele. Ele falou, cara, eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Será que Deus fala? Deus fala. Tá falando, não é aquela coisa que veio a voz e tal, como através dos profetas falavam, né? Através dos patriarcas falavam, mas o Espírito Santo continua nos dando discernimento, de entendimento para ver quando Deus está falando com a gente. Olha lá, em 2 Pedro, e aí eu já vou pegar o gancho, já vou ir sobre crescer na graça e no conhecimento, é um versículo que eu gosto muito. Mas antes, eu abri aqui na sua Bíblia, eu peguei emprestado sem te pedir. Essa daí pode. A minha tá lá atrás, aí eu não ia levantar. Tá escrito bem assim, ó, 2 Pedro 3:17. Tá escrito bem assim, ó. Vós, amados, sabendo disso, que de antemão guardai-vos para que não caiais da vossa firmeza, levados pelos homens ímpios ou pelos erros dos ímpios. Aí vai continuar dizendo, falando bem assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento, calma aí, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção. É o cerne. Quanto mais você se aproxima de Deus, é o que eu falo, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece a Deus, menos chance de cair nas lorotas do mundo, nas coisas, no erro do mundo, no erro dos ímpios. Porque assim, o mundo já está condenado, o mundo jaz no maligno, o mundo está condenado. Mas muitas vezes as pessoas dão atenção, dão ouvidos ao que os outros falam e param de focar no que Deus fala, no que Deus quer na vida. Sim. Foi o que você acabou de falar. Não, algumas coisas, o rapaz falou, algumas coisas aconteceram. Sim. Quais são essas coisas? Pode ser um monte de coisa, né? Só que se a gente estiver firme no propósito que Deus nos chamou, naquilo que Ele quer para cada um de nós, nós vamos fazer o que Deus mandou, o que Deus nos predestinou, contra tudo e contra todos. A obediência. Sim. A obediência, né? Só que essa obediência, ela muitas vezes ela é influenciada. Tem muita gente que obedece, mas é influenciada pelo mundo. Exatamente. E não somente pelo mundo, né? Como eu falei com vocês aqui né? Antes de começar a gravação aqui, eu assisti o vídeo que vocês fizeram no primeiro podcast. Ah, legal. Né? E o que acontece? Eu vi vocês falando sobre o que estão pregando por aí, né? Verdade. Então, muitas das vezes as pessoas não são influenciadas somente no mundo. Dentro das igrejas também está tendo muito disso. Mas existem igrejas que não são bíblicas e pregações que não são bíblicas também, né? Exatamente. Mas é meio que o mundo dentro da igreja. Olha só, para você ver, né? Eu estava meditando essa semana aí atrás no livro de Noé, né? Lá em Gênesis 8. Certo. E a arca, normalmente, né, ela é assimilada como a igreja, né? A igreja ali e tudo mais. Continuar. Pode continuar? E a igreja, ela é assimilada como... A arca, ela é assimilada como a igreja muitas das vezes, né? Uhum. A gente vê bastante pregação quanto a isso. E aí, nesse sentido, eu estava vendo lá que primeiro Noé... No intento ali, depois de muitos dias dentro da arca, né? Aproximadamente ali 150 dias já dentro da arca, ele pega e solta um corvo, né? E aí eu parei para pensar que depois ele solta uma pomba também, né? Sim. E aí, poxa, eu parei para analisar, né? Eu falei, cara, o Noé, né? Tá dentro da arca, fazendo o que Deus chamou ele. Deus especificou detalhe por detalhe como seria feito a arca ali, especificou tudo corretamente, tudo certinho para fazer nos mínimos detalhes. E quando ele acaba entrando na arca, silêncio. O que fazer, né? O que podemos fazer nesse momento? Bem pensado. O
que podemos fazer nesse momento? Será errado nós tomarmos estratégias para buscarmos um discernimento espiritual? É errado fazer isso? Eu creio que não. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá base para isso. Entenda, buscar estratégia com o coração reto, né? Buscar estratégia segundo segundo Cristo, segundo Deus, né? Então não é buscar uma estratégia para si próprio. Eu vejo que eu, como pai de família hoje em dia, vocês como homens de família também, a gente sabe que muitas das vezes a gente tomar uma decisão não atinge somente a gente, né? A abrangência que tem as nossas decisões. Por exemplo, essa questão que onde tem um homem de Deus ou uma pessoa que Deus deseja um propósito na vida dessa pessoa e está chamando ela, é o exemplo que eu acabei de falar para você, né? Um homem na pista, o tanto que mudou a logística, a geografia toda que Deus mudou por causa de um homem na pista. E nesse sentido, eu vejo que quando Noé ele toma a decisão de soltar esse corvo em meio ao silêncio de Deus, buscando um discernimento espiritual, no momento que ele solta esse corvo, a Bíblia vai ser clara dizendo que o intento dele era para ver se as águas tinham abaixado, né? E quando ele solta esse corvo, no original, no hebraico, vai falar que o corvo ficou dando voltas pela arca, que ele não foi, né, que ele não retornou para a mão de Noé no momento que ele viu que não tinha onde repousar o seu pé. E que ele ficou em cima da arca. E aí Noé falou, poxa, vou então soltar uma pomba agora, né? E é interessante a gente entender que teve um sentido ele soltar uma pomba. Porque os corvos, eles são oportunistas, né? Os corvos, eles são onívoros, então ele se alimenta tanto de cadáveres, lixo humano, né? Até mesmo sementes. Sim. Só que como ele é um animal oportunista, ele retornou para a arca, porém não para as mãos de Noé. Que o original vai falar que ele ficou dando voltas e repousou sobre a arca. Uhum. E ele ficou sobre a arca. Depois ele solta uma pomba. Ele está buscando um discernimento no meio do silêncio de Deus, mas um discernimento não que beneficia somente a ele. Ele estava com o ministério nas mãos, né? Ele tinha os animais que Deus direcionou para que ele ficasse ali dentro, né? Que ele cuidasse. Tinha a família dele. Então, as decisões que a gente toma em meio ao silêncio de Deus, a gente não pode tomar uma decisão totalmente através do achismo. Tem que ter uma lógica. E aí que entra, né, a questão da porta estreita. Quantos que nesse momento começaria a blasfemar? Poxa, tô aqui, tô fazendo a obra, tô aqui dentro da arca, tô fazendo isso, aquilo, e Deus não fala comigo, né? E quantos que faz isso hoje em dia? E muitos são como corvo. Muitos são como corvo hoje dentro da igreja. Vem para a igreja, alcança o objetivo deles, sai, fica por ali e depois retorna. E aí que entra a questão também do oportunismo, né? O oportunismo no momento dessas pregações que estão falando hoje. Sim. No mundo jaz do maligno, como Sim. o pastor falou, né? O mundo jaz do maligno, mas também dentro das igrejas está implantado, né? Esse sincretismo religioso está implantado dentro das igrejas e tem muito cristão hoje que está como corvo, né? Os pseudos cristãos. É verdade. Aquela história que entra do oportunismo, né? O cristão, né? Que se tem muito na igreja, que você falou. Ele está lá não para servir a Deus totalmente, ele está à espera, ele é cristão, ele é um conhecedor da palavra e ele vai lá, ele quer oportunidade, ele quer se apresentar, né? E fica de igreja em igreja. Vamos lá, essa aqui ó, tem pouca gente, aquela tem mais, aquela tem um pouquinho mais. Eu já recebi uma ligação quando eu estava na outra igreja e falou assim, começou a ter conversa mole, né? Aí falou assim, poxa, não, aquilo você está muito preso. Você precisa soltar mais. Você precisa ir para uma igreja que tem que dar mais oportunidade. Aí eu falei assim, desculpa, tá? Eu estou bem lá, estou feliz lá. Aí eu falei para ele, eu entendi a palavra servo. Vocês sabem o que é a palavra servo? Eu falei para ele. Aí eu falei assim, mas como assim não? Eu entendi. Eu sou servo de Cristo, não do homem. Eu só vou sair quando Deus me direcionar. Pronto.
Quando Deus me direcionar a decisão dele, eu vou sair na direção de Deus. Os oportunistas. Os oportunistas. De olho em alguém ou alguém que puxa para cá. Eu já vi num podcast um pastor falando assim que ofereceram para ele sair da igreja que ele estava 40 mil de salário para ele ir para outra igreja. Só para ele. Aí ele falou assim, mas por que ofereceram esse trânsito? Porque eles olharam no Instagram, 1 milhão de seguidores. É um pastor influenciador, né? Só um parêntese nisso aí, ó. Uma igreja ofereceu 40 mil de salário só para ele mudar de igreja. Meu Deus do céu. Vai para outra igreja. Fica aqui que eu te pago só ficar aqui. Veja bem, só um parêntese nisso. Como eu falei no início, eu tô desde 2024, que eu me batizei e tal. E dentro da nossa igreja eu já vi passando situações, né, pastor? Sim. Situações que eu vejo esse tipo de oportunismo que as pessoas chegam até aqui, até a gente, né, até aqui a igreja, e se depara com a palavra e não volta mais. Em pouco tempo que eu tô na... Porque vem atrás de um oba-oba, porque vem atrás de alguma... sei lá, alguma coisa que vê por aí não encontra a palavra. A palavra machuca, na verdade, né? Sabia que a palavra de Deus, ela machuca as pessoas? Pois é. Machuca não, ela escola mesmo. Escola. Então, porque... porque assim, eu fico olhando para situações que aconteceram, porque a gente tem que ter como referência o que aconteceram com os profetas, com os discípulos de Cristo, com os apóstolos, com os cristãos, né, de antigamente, que nunca foi fácil para nenhum deles. Verdade. Né? E desde aquele tempo já existia oportunistas no meio do cristianismo, ou no meio do judaísmo, ou no meio da religião. Não é algo novo. A Bíblia já nos ensina. Paulo já falava dos falsos profetas. Sim. Paulo já falava dos judaizantes, por exemplo, que foram pregar na Galácia. Olha, a salvação em Cristo é verdadeira, é bem verdade, mas é necessário acrescentar algumas coisinhas aí para você ser salvo. Essas coisinhas aí eram na conduta ou na parte religiosa. O problema é que hoje está sendo acrescentado outras coisas místicas que aí já foge até. Se fosse uma prática que mudasse o caráter, pelo menos passava batido, porque está mudando o caráter da pessoa. Sim. Mas hoje em dia é adicionado coisas no meio que não tem nem base bíblica, nem a ver com o evangelho, nem a ver com a igreja. O problema é que muitas pessoas têm caído nessa armadilha. E veja, quando vem para a primeira dificuldade, não foi isso que me foi prometido. Você estava falando aqui, né? E a gente fica lembrando de José também. José, Deus deu um sonho para ele. Vai acontecer isso. E os irmãos dele e o pai dele entendeu que era de Deus. Eu creio que ele confiou também que era alguma coisa de Deus. Sim. Né? E a vida dele, depois disso daí, foi luta o tempo todo, foi negação o tempo todo, foi escravidão, foi acusação falsa, foi prisão, foi... até Deus cumprir o que tinha prometido. Se Deus fala para José, olha, você vai passar... É que não dá para trabalhar no si, né? Si não existe, né? Não dá para trabalhar. Eu fico imaginando, porque se Deus fala pra gente, olha, vai ser isso, isso e isso, mas você vai passar por isso. Tem muita gente que... A pergunta que eu faço sobre o tema, aqui também no tema, consequências das nossas decisões. José teve oportunidade para mudar a decisão dele? José teve oportunidade para mudar a decisão dele? José nem teve decisão. Ele foi levado na malha. Porque se ele chega na mulher de Potifar, ele decide. Sim. Mudaria a história dele? Mudaria. As consequências. Exatamente. Só que aí ele decidiu o quê? Ser levado e confiar em Deus. Porque se naquele momento ele decide se deitar para a mulher de Potifar, ele talvez, ou não, pode ser ter, perder arrependimento mais na frente, ele não poderia chegar a ser governador do Egito. Tem muita gente que eu vejo que, para você ver, né? Nesse momento que José,
ele estava ali na casa de Potifar, ele estava como O mordomo da casa, que cuidava de tudo. e tal, estava cuidando de tudo. Já tinha uma certa, se fosse nos dias de hoje, uma certa regalia, sensação de poder, Sim, sim. né? Mas tem pessoas que, mesmo nesse momento de certa oportunidade ali, sensação de poder, cada vez eles querem mais e mais. É aquela coisa tipo, eu tô hoje no banco, tô pregando, mas eu tô de olho no ministério do irmão. E José poderia, tipo, se fosse tomar outra decisão, né? Ele poderia, tô aqui, tô já como responsável tudo, mas eu também quero a mulher de Potifar, quero o ministério, quero a família, eu quero o que é dele. Sim. Mas ele tem um coração segundo o coração de Deus também. Deus ali não falou nada pra ele. Ele ficou em silêncio. Aí chegou lá, a mulher já se ofereceu pra ele, mas a Bíblia não fala que Deus era, não vai não, José. José decidiu. Sim. Não, eu vou correr. Exatamente. E olha só que interessante. Nesse momento que ele corre, né? É interessante a gente pensar que na vida toda de José, uma capa, É sempre uma veste que uma atrapalhou veste, ele, né? Uma capa não, uma veste que sempre teve durante a vida de José, né? E no início, quando os irmãos decidiram jogar José na cisterna, foi por conta que os irmãos viram que ele realmente era o favorito de Jacó, né? E nesse momento que ele joga o José lá dentro, a capa passou, a veste passou naquele momento da vida dele. E logo após, a veste dele é restaurada na casa de Potifar. Só que dessa vez, novamente, é para a queda dele. Quanto tempo que a gente vamos ter que se apegar numa veste, sabendo que já fez mal pra gente anteriormente, né? Porque, tudo bem, tem um certo sentido na progressão da revelação de Deus, tem um certo sentido na veste de Jacó ali e tudo mais, de José e tudo mais. Só que como que a gente se prende tanto em algo que é para transparecer para as pessoas, né? Uma veste, poxa, a veste de linho naquela época com muitas cores era um sinal de poder, né? Porque hoje a gente tem como tingir camiseta, o pastor tá com a camisa azul, eu branca, o irmão Irã preta, então hoje a cor é uma coisa tranquila, mas naquela época era uma sensação de uma certa consideração ali, e uma honra. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas se apegando em objetos, mistificando determinadas coisas e não largando mão daquilo ali também, né? E dessa forma, é complicado. E você vê como a Bíblia ela é maravilhosa. Ela tem história de José, né? Falando de Abraão aqui, falando de José, e tudo tomando decisões. De Noé também. Tudo tomando decisões com direcionamento de Deus. Tudo direcionado de Deus. Essa época dessa geração, por exemplo, agora, essa geração que a gente tem que ser o que? Espiritual, como você falou, para ver, para tomar a decisão certa na direção que Deus está querendo, na direção em que Cristo está nos levando. Porque não adianta fazer nada bonito, tudo muito maravilhoso assim, como diz Apocalipse, em uma das 7 cartas lá. Olha como Jesus começa. Ele começa assim: eu gosto do que você está fazendo, o evangelismo é bom, a tua oratória é boa, vocês fazem tudo bonitinho. Olha como Jesus está elogiando. Sim. Mas depois ele fala: mas uma coisa, tem um trono no meio de vocês, tem uma portinha aberta no meio de vocês. E olha que o pecadão, ele fala assim: se vocês não se arrepender desse trono, não entrará. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o arrependimento, ele é o cerne da nossa fé. O arrependimento, o cerne da nossa fé é Jesus Cristo. Mas quando Jesus se entrega na cruz e o sangue dele é derramado naquela cruz, a gente, por conta de crer no sacrifício que foi feito, pela fé que a gente tem no sangue de Jesus, a gente tem que ter o arrependimento dos pecados na demonstração pública, que é o batismo das águas, né? E eu vejo muita coisa assim, pastor, que as pessoas, elas confundem muito e admito que no meu início foi algo que eu vejo o irmão pregar também bastante, o irmão Irã pregar bastante. O que é esse batismo do Espírito Santo? As pessoas, eu vejo que depois que eu comecei a estudar, comecei a buscar ali, porque se a gente está
em uma coisa, a gente tem que estar por inteiro, né? Não é metade, não é em cima do muro, não. Então eu se entreguei por inteiro nisso. E quando eu comecei a procurar o entendimento do que é o batismo com o Espírito Santo, eu fui entender porque muitas pessoas até tá na igreja, mas não é realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vejo que as pessoas confundem muito os dons espirituais com o batismo do Espírito Santo. O irmão Irã pega bastante firme em cima dessa questão, que algumas ministrações, na verdade a grande maioria das ministrações, o irmão pega nessa questão, né? São pessoas que têm uma posição, um ministério de pregar, muitas das vezes, em algumas igrejas que não pregam o real evangelho, que tem até o dom de preparar sermão, tem até uma homilética, uma hermenêutica boa, sabe até preparar um sermão ali e tem um certo molejo para conseguir falar com as pessoas. A retórica é ótima. A retórica é ótima, é o que o irmão, né, é perfeita. Só que e a característica, que é quando o Espírito Santo passa a habitar em você, quando você, até mesmo antes pode ser que aconteça, do batismo das águas, você quando está com o coração, como a gente estava falando, com o coração puro, né, do que você está começando a ingressar, você pode ser batizado no Espírito Santo até mesmo antes do batismo das águas. Claro. Só que isso não é um motivo para você não passar pela demonstração pública, isso tem que ser claro também, né? E, logicamente, se você for batizado no Espírito Santo, o seu desejo é fazer tudo conforme está escrito, né? E as pessoas até se apega nos dons, mas esquece da mudança no caráter, que é o que o Espírito, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, que é o fruto. As pessoas, eu vejo que confundem os frutos com o fruto. O fruto no singular, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, ele muda o seu interior. Você passa a ter a mente de Cristo. E os frutos é o que os dons vai trazer. Através dos dons espirituais, que com essa mudança da característica que o Espírito Santo traz para você, os dons, eles, através da sua busca, né, que você tem que buscar também, através da sua busca, os dons vão ser desenvolvidos em você. E eu vi muito isso, porque quando eu comecei, eu olhei para mim assim, eu falei, cara, tô adorando isso aqui é maravilhoso, aquele primeiro amor e tal, aquela sede e tal. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu não tinha nada para fazer, nunca gostei de música, né, pra ser sincero, nunca fui uma pessoa ligada em nada, na verdade, né, nesse sentido de ministério. E aí eu olhei para mim e falei, o que eu tenho? Eu tenho o manual da vida na minha mão, né, que é a Bíblia. Falei, vou meditar. Comecei a meditar e interessante entender que eu já estava batizado no Espírito Santo e nem sabia. E o irmão pregou uma vez também que tem muita gente cheia do Espírito Santo e ainda não sabe que está cheia. E isso pode ocasionar também fraqueza, morte espiritual, porque a gente tem que ter um entendimento do que está acontecendo com a gente gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, né? E aí, bom, já estava com a característica fruto, com o fruto do Espírito Santo em mim, né? Já estava mudado, já estava com a mente de Cristo sendo moldado ali conforme o tempo, e ainda estamos sendo. Só que ainda não tinha os frutos. E aí eu falei, o que eu tenho? Tenho a palavra. Comecei a estudar. Logo após, pregadores mirins, que hoje em dia a gente... Escola de pregadores. Vamos em cima, vamos estudar, vamos buscar. E aí que os dons espirituais vão se desenvolvendo. Mas não é porque você ainda não prepara um sermão, que você não prega, que você não ministra, que você não louva, que você não tem esse batismo do Espírito Santo. E isso é interessante a gente falar, porque a porta estreita, ela passa por isso. Porque quando você tem a mente de Cristo, automaticamente a porta fica estreita. Sim. Porque exige mudança. O irmão falou ali sobre, às vezes, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não sabem que são batizadas no Espírito Santo. Exatamente. Né? Mas também existe o contrário.
Pessoas que acham que são e não são. Tá com os frutos. Tá, frutos. Né? Até se emocionam, e eu preguei sobre isso, eu falei, porque não é o fato da gente estar numa atmosfera espiritual, né? Sim. Que está tudo isso, que você está cheio. Porque se você estiver cheio, é o que o irmão falou, alguma coisa dentro de você vai mudar. Aquela pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela não é a mesma que está chorando na igreja, cheia do Espírito Santo, entre aspas, na igreja, e depois dançando música do TikTok. Se arrepiando dentro da igreja e com a boca. Entendeu? É outra coisa. Outra coisa. É outro espírito. Aí a pessoa acha, não, é porque eu chorei, é porque isso, é porque aquilo, é porque eu vi tal coisa, aquilo ali me levou a pensar, a refletir. Mas quando você saiu dali, o que você fez? Eu gravei uma música, eu falei palavrão, eu xinguei, eu não sei o quê. Cadê o Tem fruto? alguma coisa de errado. Cadê o fruto? Que é a primeira coisa que muda, né? Quando a gente tem o fruto, a gente passa a ter a mente de Cristo, a gente passa a escutar a voz de Deus, né? Que as pessoas dizem, mas por que Deus falava assim, como a gente falou no início? Mas por que Deus falava através dos profetas, através dos com os patriarcas, e não fala hoje? Mas como é que a gente vai explicar para uma pessoa que está vivendo carnalmente, querendo escutar o que é espiritual? Olha só Caim, Deus, quando ele vai oferecer o seu sacrifício, e Abel também ofereceu o sacrifício, Deus aceitou o sacrifício de Abel, e Caim se revoltou com isso, né? E é notório que Deus fala que, por que descaixe o seu semblante, né? Então, por que tem muita gente, quando você fala que você tá pregando, tem gente que tá com a cara amarrada? Por que será? A palavra machuca. Claro, que eu falei no começo. Eu falei no começo, a palavra machuca, a palavra dói. A correção é Mas isso, pra né? quem? Pra quem que a Pra palavra quem tá dói? errado, né? Pra quem não quer arrependimento, Porque né? a palavra de Deus para uns é morte. Para outros é vida. Por isso se chama porta estreita. Exatamente. E essa tipo de pregação, nessa geração que nós vivemos hoje, é difícil hoje em cima dos nossos altares. É difícil. Sim. Então, quando você é convidado para em outras igrejas ministrar, o Daniel sabe muito bem disso. Às vezes você entra, já parece que o pastor já quer dar um tema para você, já começa a fazer aquela pesquisa, né? Perguntando por quê. Eles não querem uma palavra de porta estreita, não vou falar outra palavra de uma estreita. Eles querem uma palavra o quê? Que levanta o ego. Eles querem... Que fala mais da pessoa do que de Deus, né? Fala mais de conquista do que entrega. E aí, Fala mais de conquista do que entrega, exatamente. Né? Aí a gente vai ver as pregações dos apóstolos. O que os apóstolos falavam? Aí é demais. É brincadeira, porque a gente coloca o egocentrismo, né? Uhum. A gente, nós tá aqui num ambiente espiritual, falando de Jesus, olhando para a imagem de cruz e tudo mais, mas na verdade Jesus ficou lá no sepulcro lá, e vamos colocar um homem ali em cima, vamos falar uma palavra que exalta o ego e vamos viver por isso. Falando de pregação assim, você vai perceber na Bíblia que quando Pedro não existe, né? Pedro. Quando Pedro prega o seu sermão lá em Pentecostes, está lá em Atos 2, e aí o irmão Eric lembrou muito bem. A pregação de Pedro foi uma chicotada nas costas, no lombo. Ele falou, olha, é o seguinte, ninguém tá bêbado, ninguém tá isso, vocês não estão sabendo de nada. Primeira coisa, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que está escrito isso. Segunda coisa importante, e esse Jesus aí que vocês estão falando, esse daí é o Filho de Deus. E vocês mataram. Vocês são os culpados de tudo isso. Exatamente. Isso, né? Aí. E aí. Imagina. É complicado. E quando você citou as epístolas que Paulo enviou para as cartas, que Paulo enviou para as igrejas, né? Combatendo os falsos mestres. Sim. O que os falsos mestres, a gente pode ver que tem uma certa linha dos falsos mestres nas epístolas de Paulo. O pastor sabe muito bem disso, que é autodeclarado, né? Ou apaixonado pelas epístolas de Paulo, né? E o que a gente pode ver? Qual que era o sentido
o intuito dos falsos mestres naquele momento. Você vai ver em muitas cartas os falsos mestres querendo tirar a divindade de Jesus. E para nós, como cristãos, e a igreja primitiva, se tirar Jesus como próprio Deus, acabou. Então eles vão na base. Sim. E é o que está acontecendo hoje em dia também. Tirou Jesus, deixou Jesus de lado. Olha só, o agnosticismo, né? A linha de muitos falsos mestres daquela época. O que eles faziam? Eles pregavam, olha, realmente Jesus foi o Messias, né? Jesus foi o Messias, mas não foi a pessoa de Jesus. E sim, eles acreditavam no quê? Que quando Jesus ele aparece lá no momento do seu batismo, no batismo das águas, eles falam a ideia gnóstica do negócio é que o Espírito Santo ele passa a habitar em Jesus naquele momento. Naquele momento, não que ele nasceu como filho de Deus, não que ele gerado nasceu, do Espírito. E aí Entendi. já começa aí tá por aí. E aí vai além, que quando ele se batiza ali nas águas, o Espírito Santo desce sobre ele. E aí ele faz tudo o que os discípulos escreveram e tudo mais, a nossa base, tudo aquilo ali. Só que tem um porém. Que quando Jesus ele vai orar no Getsemane, quer dizer que eles têm a ideia que o Espírito Santo, o Messias, o Espírito Santo, ele sai de Jesus. Então quem foi crucificado na cruz foi Jesus homem. Foi o Jesus homem. E se a gente abraçar isso aí, o que vai ser da nossa crença? Se Jesus, como Deus, não morreu pelos nossos pecados, então em vão é nossa fé. Então isso aí, inclusive, Paulo fala assim, que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é toda em vão. Então acabou o cristianismo, né? Mas aí ele tem um problema sério para resolver os agnósticos, então. Sim. Porque este homem que morreu sem o Espírito Santo, que vai ressuscitar no terceiro dia, e tem um detalhe, ele ressuscitou. A diferença de Jesus para os outros é que os outros foram ressuscitados. Exatamente. No Velho Testamento e no Novo Testamento as pessoas foram ressuscitadas. Jesus Cristo ressuscitou. Não foi ninguém lá fazer uma oração, não foi ninguém fazer uma imposição, não foi nada, não foi ninguém dar uma ordem. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Como é que fecha? Você entende? Como é que fecha? É só pegando esse gancho aí. E aí, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha em cima. Aí como é que fecha essa ideia, né? Não fecha. E o que a gente vê muitas pessoas caindo da graça hoje em dia? Porque chega no momento quando tira Jesus do centro da nossa religião, né? Que religião significa religação. A religação que Jesus fez, nós como homens, a barreira rompida do pecado, a conexão com Deus. Então, quando eles tiram Jesus do centro, o que acontece? As pessoas ficam fragilizadas, porque chega no momento que não tem mais o que fazer, como fazer, porque como é que a gente vai ter a base da nossa fé, sendo que Jesus já está de lado? A gente vai viver pelo que a gente vê, e aí que está a questão também do que a gente vem falando. As pessoas não fazem igual antigamente. Não sei se os irmãos concordam comigo, cessou essa questão que, como aconteceu na vida de Abraão, que pegou, deixou tudo e foi para uma terra onde não era nem falado o que ele nem sabia para onde ele ia, nem o que encontrar, né? Então por que hoje pode ser que cessou um pouco disso? Porque não está sendo pregado em muitas igrejas o real evangelho. Uma vez me perguntaram bem assim, cadê o Deus de Abraão? Eu respondi, cadê o Abraão de Deus? Pronto. Cadê o que se dispõe? Cadê de verdade? Então, aí eu olho para a Bíblia, eu estava pensando aqui enquanto você falava sobre os pecados, esse tipo de coisa, sobre o despir de nós mesmos, sobre... Paulo, ele era chamado de excêntrico. Ele falou, eu sou excêntrico mesmo. Sim. Por quê? Porque o excêntrico é aquele que está fora do centro. Sim. Porque se tem alguém que tem que estar no centro é Cristo. Então eu sou excêntrico. Nesse exatamente. Certo, né? Porque ele olhava para ele mesmo e falava, ó miserável homem sou, que sou, quem me livrará do peso dessa morte? E algumas traduções do peso dessa condenação. Ele entendia que ele era pecador
e de todos os pecadores, falou: se Cristo morreu por toda a humanidade, principalmente por mim. Olha só. Olha só o que ele falava, né? Então, veja, Davi, quando ele vai escrever, ele fala bem assim, ó. Ele fala: olha, Senhor, olha para mim, olha para dentro de mim. Vê se tem algum pecado dentro de mim, né? Vê se tem alguma coisa que eu preciso de mudar para fazer aquilo que te agrada. Estou parafraseando, para fazer a tua vontade, né? Sim. Será que a gente consegue, hoje em dia, é ensinado isso? É pregado isso? A pessoa olhar para dentro dela e se arrepender de verdade? Algumas igrejas até meio falam na ceia, mas meio que camuflando ainda. Nem é diretamente, porque, não, se falar da pessoa que a pessoa é pecadora, se falar que tem que se arrepender, se falar para ela mudar determinado estudo, a pessoa vai sair da igreja, né? Será que hoje em dia é pregado isso daí? Não. Deus, pedir para Deus apontar o que em você, porque a gente olhar lá em 11, desculpe, lá em 11 de 1 aos Coríntios, versículo: examinar, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e examinar, pois, a si mesmo. Sim. O que Davi fez foi muito mais que isso. Ele falou para Deus examinar e apontar que ele ia arrumar. Será que as pessoas hoje ainda perguntam? É. E eu vou fazer uma a mais ainda nessa pergunta. Será que quando Deus aponta, Boa. a pessoa realmente está disposta a mudar? É o que você falou lá. Quando você prega, você fica com a cara Torcendo. Aquilo que a gente fala do ego, do ser humano, né? Sim. Hoje, o que Jesus fez em Filipenses? Quando Jesus fala que deixou toda a glória, deixou o seu trono e se tornou um homem. Qual a palavra lá é? Se despiu, né? Entendeu? Ele deixou toda a adoração. A adoração do céu é perfeita. Sim. Ele deixou todo o poder, a adoração perfeita e desceu de ser Deus para virar homem. A maior humilhação de tudo. Eu acho que a maior... eu acho que a maior, porque as pessoas pensam bem assim: não, Jesus Cristo, ele foi humilhado na cruz. Jesus Cristo foi uma grande humilhação. Mas você imagina um Deus perfeito se tornar homem imperfeito, né? Não se tornar homem imperfeito, mas vindo de uma... Porque Maria era pecadora, pronto. Isso é claro. Né? Mas aceitar, a natureza pecaminosa. Aceitar, sair do ventre pecaminoso, se comparar, né? É como, eu vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, né? Vocês já viram aqueles insetos que chamam de rola-fezes? Já viram? Já viram esses animais aqui rolando? Aí você fala assim: olha, eu quero me tornar um rola-fezes. Foi isso. Vou me tornar aquilo ali que eu vou falar pra eles que rola-fezes não é bom. É verdade. Aí você chega lá e vira um rolador de fezes e fala assim: gente, olha, eu vim aqui falar pra vocês que rolar fezes não é bom, não. Aí fala assim: você tá falando demais, você chegou aqui agora, eu vou matar você e mata você e continua rolando fezes. Olha só. O ego do ser humano hoje em dia é a mesma coisa que você hoje vai em umas igrejas bem, com estrutura bem, pastores já renomados, chegar naquele grau de não ter onde mais ir, falar assim: não quero ser mais pastor, vou escolher um membro aí, falar assim: ele, goiano, assume lá, vou ficar aí um tempo sem ser pastor, eu quero ser só membro, vou sentar na cadeira e ouvir. Será que hoje tem Não. Pastores só de verdade? Isso daí até acontece, né? E aí volta para aquilo que a gente estava conversando. Se a pessoa pecar, olhar para dentro dele mesmo. Então, inclusive vou usar um exemplo aí, acho que vocês ficaram sabendo, pastor Paulo Júnior. Ele foi ele entendeu, né? Ele foi repreendido pela sua liderança e ele entendeu que estava agindo de uma maneira não pastoral. Certo. Né? Então ele foi afastado e falou: então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de banco, eu vou aprender a ser servo de novo, eu vou aprender a ser membro de novo, eu vou aprender a ser pastor de novo. Até acontece, mas quando a pessoa olha para dentro dela, se ela olhar para os outros, ela não aceita, não. Sim. E veja bem, né? Como que as igrejas que a gente vem conversando, né? Tá com uma pregação que não é a pregação dos primórdios, né? Digamos assim. Mas quando Jesus ele se fez homem, quando ele vem para a Terra, né? No plano salvífico, por que ele não aprendeu no templo? Porque, vejamos, o judeu,
o israelita, o homem, quando ele faz 6 anos de idade, o irmão Irão, a gente estava até conversando uns dias sobre isso também, quando faz 6 anos de idade, o garoto ele é cadastrado, ele é inserido ali dentro da sinagoga para aprender, né? E é ali que ele aprende a ler, a escrever, e até os 10 anos de idade dele, ele tem que estar ali já ter decorado. Tem que decorar bastante texto. A Torá. Bastante Eles coisa. aprendem a ler na Torá. E aí, beleza, chegou nos 10 anos. A Torá, não a Tanar, né? Não, a Torá, não Torá. o completo. Sim. Não é o completo. No final, sim. Aos 14 anos, sim. Aos 14 anos. Chega aos 12, eles têm um limite, chega aos 12, eles têm que passar para outra... Isso, uma outra classe. Uma outra classe. Aí... As meninas também, eles mudam lá. O homem tem um processo, as meninas o mesmo processo segue, mas quando chega aos 12 também acho que muda. Eu não lembro qual que é o Sim, e aí até os 10 anos eles têm que estar ali decorado e tal. E os que se destacarem, então, é convidado a continuar ali aprendendo, a estudar, né? Estudando. E dos 10 aos 14 anos eles têm que ter decorado. Aí sim. Aí eles têm que ter decorado o Salmo, os profetas, tudo, a Tanar por inteira. E ao fim desses 14 anos, aí eles são submetidos a alguns testes ali, e eles têm que ter a sorte, ou se eu posso dizer assim, né? A sorte de um rabino chamar para ser seu discípulo. E aí eu fico pensando, Jesus, com a sabedoria que ele tinha, transcendente, né? Por mais que foi revelado aos poucos, a ele foi tendo um entendimento o que ele realmente estava fazendo, né? Na progressão, porque o profeta Isaías vai falar que até que ele cresça e tenha entendimento, comerá leite e mel. Então mostra já que ele foi progressivo como eu posso dizer, pastor, a revelação que ele teve para ele mesmo ali, ele entender quem ele realmente era naquele momento, que o profeta Isaías vai falar, né? Uhum. Então, por que será que ele não tinha esse discernimento espiritual todo para estar no meio daquele povo, da sinagoga? E por que então João Batista, que pregava lá no deserto, tinha algumas pessoas sendo convertidas lá e não estava pregando na sinagoga? O que estava acontecendo nesse momento? Será que é o que estava acontecendo hoje? Que a sinagoga está lotada, mas no deserto tem poucas pessoas, mas tem o Espírito Santo. Né? No deserto quase ninguém, na verdade. Quase ninguém. Ninguém quer passar pelo deserto, né? E aí que entra na questão do pastor aí que vocês citaram, eu não vi, que né, entendeu ali a sua posição ali e sentou para escutar de novo. E Jesus, ele é o maior, assim, que eu posso dizer, no nível que a gente, incomunicável de humildade. Sim, né? Incomunicável de humildade. Ele não se iludiu na sua autorrevelação de querer estar dentro da sinagoga. Então não é posição, é a inclinação do coração. E aí foi lá para o deserto, né? Foi João Batista que batizou Jesus Cristo, né? Sim. Eu vejo o deserto como o deserto pedagógico, sabe? Sim. Por quê? Porque nas multidões você não encontra muitas vezes o melhor conselho. Não que na multidão não tenha conselho, mas na multidão você não encontra melhores e maiores conselhos. Na verdade, é muito melhor você estar rodeado por poucas pessoas, entenda isso, por poucas pessoas que são verdadeiras do que por uma multidão falsa. Sabe? É muito melhor você ser reconhecido por poucas pessoas que entendem e querem caminhar junto e viver o propósito verdadeiro de Deus junto contigo, do que você ter uma multidão junto com você, que na primeira situação, na primeira oportunidade, vai gritar bem assim, ó, crucifica-o. Exatamente. É aí que entra. Você entende? Aquele dito, né? A voz do povo é a voz de Deus. De maneira... Nem sempre. Às vezes sim. Mas nem sempre, né? Às vezes Deus realmente usa uma grande multidão para fazer o seu propósito, né? Às vezes sim, mas nem sempre, né? Porque você encontra também na Bíblia quantidades de pessoas em grande quantidade se reunindo para fazer a vontade de Deus, sim, né? Mas não é porque é a maioria
que se torna a vontade de Deus. Não é assim que funciona. Porque, veja, se você for olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus andando com muitas pessoas, com multidões. E dentro dessa multidão, ele tinha os discípulos. Dentro dos discípulos, ele tinha separado 12 para apóstolos. Dentro dos 12, ele tinha os 3 dele. Dentro desses 3, tinha um que Jesus dava bronca o tempo todo. Tinha outro que era até obediente. E tinha outro que reclinava sobre o peito de Jesus. Então, mesmo que seja uma multidão, né? E você sabe que hoje em dia, até no meio das igrejas, funciona desse jeito. Funciona exatamente igual. Existe diferença, pastor, de todo mundo que está na igreja? Se perguntar para mim, existe. 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 Porque mesmo na igreja, você sabe quem são as pessoas que vão estar porque deve quem está ali só por estar, e quem, quando o sapato apertar, vai pular fora. Isso aí também é o discernimento espiritual, né? Discernimento espiritual. Né? Mas vamos lá. Tem alguma coisa aí, Irã, para acrescentar? E a gente já está partindo para o final. A conversa foi boa. Né? Mas eu tenho mais uma coisa para conversar com o Eric, por isso que eu perguntei se queria. Porque eu tenho pode ficar à vontade. Pode mandar bala. Aí. É porque, veja, a gente estava conversando sobre nós olharmos para dentro de nós e também falar com Deus, buscar em Deus igual Davi fez. Deus, corrige-me o que está de errado. Né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jacó, ele se preparando para reencontrar com o irmão dele, porque ele tinha um assunto pendente. Ele tinha um assunto pendente lá para resolver. Que quando Jacó ele sai da casa dele, ele sai errado. A mãe dele falou bem assim, quando as coisas melhoram, eu te chamo de volta. Isso nunca aconteceu. A mãe dele morreu. O irmão dele tinha prometido bem assim, quando meu pai morreu, eu vou matar ele. Sim. Só que o pai estava vivo ainda. Né? Eu não posso falar que estava perto de morrer. Mas já estava cego. Já estava cego desde quando Jacó saiu de lá, né? Mas depois da volta de Jacó, pouco tempo depois ali, Isaac morre e eles vão para o enterro e tudo mais, os 2 irmãos e tudo mais. Mas veja, Jacó, ali no Val do Jaboque, ele passa tudo que tem para o outro lado. Sim. Né? E fica lutando com o anjo de Deus, ou o próprio Deus, a noite toda. Até a pergunta que o anjo faz, né? Depois de ter deslocado a juntura da coxa de Jacó, né? E pergunta, qual é que é teu nome, hein? O anjo pergunta. Ele fala Jacó. Ali não tem mais uma confissão do que tão somente uma resposta? Ali tem uma tonelada de sabedoria, né? De esse autorreconhecimento, né? Ele, veja bem, antes de chegar para responder essa questão, a estratégia sem antecedendo a voz de Deus, porque quando o anjo ali vai falar que é o próprio Deus, né? Que desce ali naquele local ali e eles guerreiam a noite inteira ali e tal. Antes dele chegar, que ele sabia que o irmão dele já estava com o intento de matar ele, o que ele faz? Sem a voz de Deus. Ele separa um grupo, separa outro grupo, e já esperando a morte ali, né? Ele teve um discernimento de tipo, eu vou realmente, pode ser que... Hoje foi até o que o senhor falou no devocional uns dias atrás, que você acreditava até que ele até se despediu dos filhos ali e tal. Estratégia em meio ao silêncio de Deus. Não é errado. Estratégia em meio ao silêncio de Deus. O interessante é você saber e ter o discernimento espiritual e o que você está desejando fazer naquele momento. Ele não estava... Aquele momento ali, não cabia somente uma decisão que cairia somente sobre ele. Ele tinha servos, ele tinha os animais, ele tinha esposa, os filhos. Então, hoje, quando a gente toma uma decisão, não cabe somente a nós, né? E nessa situação, repete a pergunta para mim, por favor, novamente. Quando o anjo pergunta para ele, qual que é teu nome? Certo. Né? E ele responde Jacó, né? Eu fico pensando que não é simplesmente uma resposta simples do nome. Ali tem uma confissão, tem uma mudança, tem a gente está falando sobre decisão. Sim. É sobre eu decidi mudar de verdade. Decidi mudar. Eu decidi fazer o que é certo daqui para frente. Ele, naquele momento ali, eu vejo que é o fruto, né?
O fruto que a gente falando ali, quando ele tem esse encontro com o anjo, ele com o próprio Deus, que a Bíblia vai nos falar, né? Ele olha para dentro de si mesmo e fala, realmente fiz tudo que é de errado. Deus continua me abençoando durante esse tempo, mesmo em meio à luta, né, que ele passou 7 anos trabalhando para Labão. Após esses 7 anos para ter a mão de Raquel, Labão entrega Lia. Depois ele trabalha mais 7 anos e depois fica mais 6 anos. Olha o processo que ele passou. 20 anos, né? Há 20 anos. Aí, então, ele olha depois dele passar por todo esse processo, teve um amadurecimento nele. Teve um amadurecimento, mas eu vejo que mesmo em meio às lutas, quando a gente suporta este processo, ainda requer essa visão, olhar para dentro de si, porque tem que ter aquela giradinha de chave, falar, não, peraí, agora realmente eu sou outra pessoa, né? Eu realmente agora, a partir desse momento, eu sou Israel. Então talvez algumas pessoas não alcançam vamos lá, a plenitude das bênçãos de Deus, ou aquilo que Deus quer para ela de verdade. Eu nem estou falando de financeiro, de fama, de conquista. Estou falando do poder de Deus mesmo. Porque a Bíblia fala para a gente buscar os dons, e os melhores dons. Sim. Mas às vezes as pessoas ficam buscando só dom, mas não quer mudança. Será que não falta muitas vezes a confissão de quem nós somos de verdade? Ou naquilo que deve ser mudado em nós para alcançar de fato o que Deus quer de nós? Eu vejo que essa questão é como o povo quando saiu do Egito, né? Ficou rodando 40 anos no deserto, tinha uma promessa da terra que emanava leite e mel, Canaã, e mesmo com essa promessa, em desobediência, não suportou o deserto, que é o momento pedagógico que passa. E o cristão passa pelo deserto. E o que falta é pregar sobre isso, né? Passar por o deserto faz parte da vida cristã. E porque é no deserto que a gente tem o amadurecimento. Só que também não basta passar pelo deserto, ficar rodando no deserto muitas das vezes e não ter um amadurecimento, não ter um discernimento, não ter uma mudança dentro de si, né, que o Espírito Santo vai ocasionar isso consequentemente. E eu vejo muitas pessoas que, como estou na barbearia o tempo inteiro, eu converso com muita gente, cristão de 30 anos de igreja, novo convertido assim como eu, que estou aí desde 2024, né? E eu vejo muitas pessoas com visão errada, com falta de entendimento bíblico. E há muito tempo na igreja? 30 anos de igreja. Rodando no deserto. Rodando no deserto, na luta. Digo mais, às vezes até na bonança. Não estava somente não somente na luta. Eu vejo pessoa sem discernimento espiritual e sem um entendimento bíblico, com uma ideia errônea do que está claro nas escrituras, porque a Bíblia quer dizer o que está escrito. E pronto, não tem interpretação. Interpretação a gente pode fazer como a gente está fazendo aqui. Aplicar o que está escrito. É um princípio da hermenêutica, né? A Bíblia diz o que ela quer dizer. E pronto, não tem essa. E as pessoas pegam pregações com aplicações e tomam aquela aplicação ali e é isso. Isso aqui é o certo. Só que o problema que traz isso é você tomar para si aquilo no seu coração, uma visão, abraçar, né? Muita doutrina teológica a gente não pode abraçar também, porque se a gente abraça, muitas das vezes a gente está colocando a nossa conta em risco. Então, peraí, analisar tudo, reter o que é bom. Então, eu vejo que muita gente roda no deserto, com 30 anos de cristão ali, de ministério, e muitas vezes na bonança também, só que não olhou para dentro de si. Não teve essa mudança que a gente vem falando o podcast inteiro. É a famosa decisão, né? Decidir. Eu quero mudança, eu quero chegar a algo, eu quero buscar dons, eu vou me transformar, não. Eu quero essa transformação, eu quero Cristo na minha vida. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e ceiarei com ele. Exatamente. É porque assim, eu tenho uma visão nesse sentido aí, o seguinte, que o cristianismo, ela é uma religião de ortodoxia e ortopraxia. Não são, porque, veja,
a ortodoxia, que é o ensinamento da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus ensina, ela tem efeito desde que nós pratiquemos aquilo, praxia, a prática. Você entende? Desde que nós comecemos a praticar aquilo que está escrito. Eu uso sempre o seguinte, veja, se você pegar o Salmo 23 e deixar aberto na sua sala, vai estar lá aberto na sua sala. Simples. Um amuleto. E sim, só isso. A ortodoxia está ali, mas não está na prática, não está aqui, não está na minha abundância. Não está na tábua do coração. Não está na tábua do coração. E a maior distância que a escritura, né, tem que viajar, não é daqui para o Nordeste, não é daqui para os Estados Unidos, não é daqui para o Japão, é daqui para cá. Exatamente. Essa aqui é a maior distância do mundo. Verdade. A maior distância do mundo é daqui para cá. Verdade. Eu entendi, mas não quero praticar. Jesus chama de hipócrita. Eu sei, mas não quero fazer. Eu preciso de mudança, mas eu não aceito essa mudança. Eu preciso de ajeitar, mas existem religiões que são só ortodoxas. Existem religiões que são só ortopráticas, né? Na ortopraxia. Mas o cristianismo, ele envolve tudo isso. Tem um detalhe importantíssimo no cristianismo, e aí entra essa fragilidade que muitos não entendem. O cristianismo, ela é uma religião verificável. Entende isso? É verificável. Quando a Bíblia prega determinada coisa para você, quando a Bíblia te ensina determinada coisa, quando o cristianismo verdadeiro te ensina determinada coisa, você pode ir lá conferir, porque aquilo ali é verdade. Tá escrito. Quando diz que Deus criou o homem do barro, quando a ciência foi comprovar esse tempo atrás que o homem realmente tem carbono, é do barro, mas a Bíblia já falava isso. Sim. Sabe? Quando a Bíblia diz que o Senhor estava sentado sobre o globo da Terra, só em 1500 foram descobrir que a Terra era redonda. A Bíblia já estava tudo... Já estava lá. Você entende? Quando Deus fala, olha, determinada coisa... Fotossíntese. Quando você olha para a Bíblia e você vê a sequência de como que as coisas foram criadas, é porque se criasse determinada coisa primeiro, eu não tinha colapso. Eu não tinha como criar, apesar que Deus pode fazer qualquer coisa, mas aí perderia um pouco da magia, do sentido da criação, se Deus criasse os vegetais antes de criar a água. Mas aí que está a questão, né? E dá para conferir, depois a Bíblia explica tudo isso, é assim que funciona, né? Então, aí que está a questão. Deus, por ser soberano, ele é criador do mundo. A ciência... Poderia, mas não fez. Ele é criador. Poderia e não fez. A ciência se rendeu a isso quando cria a teoria do Big Bang. Sim. Que o mundo realmente ele foi formado ali. Ele não surgiu na verdade, ela crê que o mundo ele está em constante formação, né? Sim, sim. E então, quem que criou tudo isso? Ou seja, teve um criador. Teve um criador. Eu vi o César Cavalcante, ele falando, o que é mais fácil? Imagina só, palavras dele. Imagina só, você está no meio de um deserto. E aí você está naquele deserto, areia, vento, e você está no meio do nada lá e você acaba achando um relógio. Debaixo da terra, encoberto ali, você acaba achando um relógio. E aí você vai e pega esse relógio. Mas não tem ninguém que faça relógio por ali, não tem empresas que vendem relógio, você está num deserto. O que é mais fácil você acreditar? Que o vento, a areia, a condição formou o relógio, ou que alguém passou e deixou cair? Teve um criador. É verdade. Vamos caminhando agora para o nosso fim, porta estreita. Aqui nosso tema, consequência das nossas decisões, né? Você que está assistindo esse vídeo aí, qual é a sua decisão? Porta estreita ou porta larga? Tem consequências. Sim. Cada um tem uma consequência. Exatamente. A porta larga, já sabe, não chegará no reino. Pronto. A porta estreita é doído, é doloroso, mas vai chegar ao objetivo, que é alcançar o reino. É verdade. Né? Então, esse é o objetivo. Nossas decisões estão sendo direcionadas por Cristo ou pela minha própria vontade? Exatamente. Então, hoje ficou nessa conversa. Eric, obrigado pela participação. Nós com o Eric aqui, Eric Lourenço participando com nós. Pastor Daniel Fernandes, Amém. pode dar a última palavra aí. Nosso podcast, Porta Estreita. Eu já até falo, hein? Já não gosto de Porta Estreita, Pula já. Jesus diz bem assim: antes de você for construir
Quem que antes de construir uma casa, um edifício, não faz cálculos para saber se os recursos vai dar para você terminar? Jesus não está falando de construção. Jesus está falando de chamado, de você aceitar se tornar um seguidor de Cristo e saber que a decisão de se tornar um seguidor de Cristo vai implicar em consequências, às vezes ruins, na maioria das vezes inicialmente ruim, porque eu vejo o cristianismo da seguinte forma: você começa a caminhar com Cristo, você vai sofrer, ponto. Depois de um tempo, você vai ficar tranquilo, ponto. Só que depois de um tempo você vai sofrer de novo, ponto. Mas na vida de qualquer pessoa não é assim, pastor. É assim, mas no cristianismo acontece, por quê? Porque quando você aceita caminhar com Cristo, tudo aquilo que era de louvável a você, tudo aquilo que era bom para você, passa a ser ruim, e você sofre por causa disso. Sim. Só que depois essa dor, ela diminui porque você entende que você tem algo muito melhor. Todas essas pessoas que nós falamos aqui, de uma maneira ou de outra, eu calculo que eles fizeram esse cálculo. Sim. Eles calcularam. Por isso que José falou bem assim: jamais eu pecaria contra Deus, contra o meu Senhor, ou contra o Senhor, falando de Potifar, e meu Deus. Sim. Né? Por isso que Davi falou bem assim: olha para dentro de mim e vê se é uma coisa de errado. Por isso que Noé suportou 150 dias sentindo cheiro de urina, fezes, e a mulher dele falando: Só fez uma janelinha. né? Pelo amor de Deus, você falou que ia esquecer tal coisa, que não sei o quê. Será, não é? Foi por isso, a gente não falou sobre Jó, foi por isso que Jó não amaldiçoou o Deus dele e morreu. Sim. Né? Então, calcule, entenda, a porta é estreita. Né? A porta é estreita. Eric, obrigado. Deus abençoe, que você continue crescendo na graça, no Amém. conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Em breve a gente grava mais um, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Já temos os próximos convidados. Fique ligado, se inscreva no canal, curta, aí compartilha e dá aquele joinha, ou também aquele não joinha Pode também. dar dislike também. Dá dislike também. Mas estamos aí. Obrigado aí pela participação do Eric Lourenço, nosso pastor Daniel Fernandes, mais uma vez. Estamos aí. Porta estreita, a decisão é sua. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.